Esse pode ser um sinal de reviravolta para a equipe alemã da Mercedes? Aparentemente, segundo o chefe de equipe da Red Bull, sim. Me parece que, pelo menos segundo ele, a Mercedes virá forte no GP de Silverstone e também no GP da França de Fórmula 1. Mas vamos entender um pouco mais sobre isso, entender o que tem acontecido e por que ele acredita que a Mercedes virá tão bem nesses GPs? Fique ligado porque chegou a hora do piloto! A equipe Mercedes de Fórmula 1 chegou nesse ano de 2022 na tentativa de manter seu domínio sobre a era híbrida da categoria. A gente sabe que ela foi sim a grande dominadora. Claro, Red Bull em uma certa parte da era híbrida também conseguiu fazer muito bem o seu trabalho. Mas a partir dos novos regulamentos da Fórmula 1, foi a Mercedes quem realmente dominou a categoria. E desde então tem vencido todos os campeonatos de construtores sem exceção. Mas esse ano tem sido diferente. Por conta das mudanças no regulamento técnico da Fórmula 1, com os novos carros dependentes principalmente do efeito solo e um conceito talvez um pouco equivocado da equipe alemã, utilizando o sidepod zero praticamente, parece que realmente a Mercedes perdeu muito em desempenho para esse ano. E talvez seu sonho venha realmente a morrer com isso tudo que tem acontecendo, principalmente por conta dos desenvolvimentos que o Red Bull e Ferrari trouxeram para 2022 e que com toda certeza se sobrepuseram com facilidade a Mercedes nesses primeiros GPs, os 9 primeiros GPs do ano. Entretanto, Christian Horner, que é o chefe de equipe da Red Bull, disse basicamente que esses próximos GPs que acontecerão, começando pelo GP de Silverstone de Fórmula 1, realmente serão favoráveis para Mercedes e Ferrari, principalmente para a equipe Mercedes, e completamente desfavoráveis para a Red Bull, que deve ter dificuldades não apenas em Silverstone, mas também na pista de Paul Ricard lá na França. E isso tudo pode sim acabar indicando uma certa reviravolta no campeonato quando nós falamos sobre a equipe alemã da Mercedes, que tem Lewis Hamilton e George Russell como seus pilotos titulares. Enfim, vamos falar mais sobre isso. As fontes já estão todas aqui embaixo na descrição, então não deixe de averiguá-las. Além disso, se você ainda não deixou o like nesse vídeo, não se esqueça de deixar o like agora, porque quando você faz isso, o YouTube entende que o vídeo é relevante, que ele é bom e, consequentemente, o algoritmo ajuda esse canal a continuar crescendo cada vez mais. Além disso, se você também não for inscrito ainda, já se inscreva aqui embaixo e ative o sininho para todas as notificações, para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Enfim, vamos parar de enrolação e entender um pouco melhor o porquê a Mercedes talvez consiga ter um resultado diferenciado e conte com uma reviravolta no campeonato a partir desse GP de Silverstone de Fórmula 1. Vamos começar do começo. Por que a Mercedes perdeu tanto terreno quando comparada a Ferrari e Red Bull nesse ano de 2022? O principal motivo é que realmente ela vem patinando na lama, obviamente de forma metafórica. E por que isso? Na verdade, a Mercedes já começou o ano com certa dificuldade quando relacionada ao W13, ao seu carro desse ano de 2022. Dificuldades essas que realmente acabaram ferrando e bastante com a equipe alemã. Quando a gente para analisar esse W13 ali da Mercedes, nós percebemos que o porpoising atrapalhou muito a equipe alemã. E agora o bouncing também, um fenômeno gerado pelo efeito aerodinâmico do efeito solo. Outro fenômeno, o último falado, gerado principalmente por conta da rigidez do carro de forma geral e que faz com que nos dois carros o carro tenha assim quicadas muito fortes, que atrapalham os pilotos na hora de pilotar, gera problemas de saúde, por exemplo, e também acaba atrapalhando o carro em meio de curvas rápidas. Realmente um desastre para a Mercedes, que teve que se esforçar e muito para consertar esses problemas antes mesmo de começar a desenvolver seu carro no sentido de fazer ficá-lo cada vez mais veloz nas pistas. E com isso, apesar da Mercedes ter começado o ano relativamente bem com um pódio, nós sabemos que aquele pódio era muito mais fictício do que verdadeiro. Principalmente porque, naquele caso específico, só aconteceu por conta do abandono de Sérgio Pérez e Max Verstappen no GP do Bahrein de Fórmula 1.
Após isso, a Mercedes voltou a mostrar o seu verdadeiro potencial, com problemas seríssimos em praticamente todos os GPs, até o GP de Barcelona, onde ela demonstrou que com algumas atualizações ela poderia sim elevar o nível de seu carro. E inclusive, alguns de seus pilotos deram declarações dizendo que realmente ela poderia vencer nesse GP agora de Silverstone. George Russell, lá em Barcelona, disse basicamente que em 3 ou 4 GPs a Mercedes conseguiria começar a ameaçar Red Bull e Ferrari. E por coincidência, o GP de Silverstone, se eu não me engano, é o 4º GP após Barcelona, significando principalmente que é muito provável que a equipe alemã já tinha de certa forma algum planejamento de entender um pouco melhor como funciona o W13 e consequentemente criar plataformas e soluções que melhorariam o desempenho desse carro para esse ano de 2022. E por isso, a expectativa para esse GP da Inglaterra é tão alta, tanto por conta dessas declarações feitas por George Russell, Lewis Hamilton também falou algo parecido, e até mesmo Toto Wolff, e também porque é a casa dos 2 pilotos da Mercedes. Os 2 são britânicos, conterrâneos dentro da Fórmula 1. Mas é claro que Christian Horner fala mais sobre o seu time. E ele acredita que esses 2 próximos GPs serão talvez os mais difíceis do ano para a equipe Red Bull. Serão GPs extremamente complicados, onde talvez eles terão que diminuir os prejuízos dentro da pista. No fim das contas, quando perguntado se a Mercedes poderia ser uma grande força para esses 2 próximos GPs, Christian Horner admite que ele acredita que a equipe alemã virá a ser sim uma grande força, tanto no GP de Silverstone quanto de Paul Ricard. Mas ele também acha que a Ferrari virá forte para esses 2 próximos GPs. Definitivamente, acho que eles serão fortes em Silverstone. Não vejo motivos para não serem. Paul Ricard o mesmo. Acho que a Ferrari virá bem em Silverstone também. E Christian Horner explica aí o seu medo, entre aspas, de ter certas dificuldades em Silverstone. E acaba que explica também, de certa forma, o porquê Mercedes e Ferrari devem lidar melhor nessa pista específica. Na verdade, segundo Christian Horner, a natureza do traçado em si já deve gerar algumas dificuldades para a equipe austríaca da Red Bull. E dá para entender um pouco mais aí sobre o que ele quis dizer com isso. A pista de Silverstone é sim uma pista de alta velocidade, mas principalmente com curvas de alta e média velocidade, o que é um grande desafio para times que têm como principal conceito de seus carros baixa pressão aerodinâmica, como é o caso do RB18, que deve andar muito bem nas partes de reta do circuito, mas que talvez tenha certa dificuldade quando comparado a Ferrari e Mercedes nas partes mais sinuosas do circuito. E dessa forma, é bem provável que a Red Bull, pelo menos aí como o próprio Christian Horner disse, venha a ter um pouco mais de dificuldade nessa pista específica. Em contrapartida, Mercedes e Ferrari, que têm sim de certa forma desempenhos melhores em partes mais sinuosas do circuito, devem conseguir aí uma certa vantagem em Silverstone. Vantagem essa que pode garantir ali o pódio, completar o pódio nesse próximo fim de semana. Devido à natureza do traçado, pode ser um local mais desafiador para nós. É incrível que tenhamos vencido 6 corridas consecutivas, mas Silverstone deve ser o mais desafiador. E aparentemente, segundo o próprio Motorsport.com, inclusive, como eu já disse, as fontes estão aqui embaixo na descrição, a Red Bull realmente optou por atualizações no início do campeonato. Atualizações essas que fizeram com que o RB18 tivesse um salto de desenvolvimento quando comparado ao F175 da Ferrari. Atualizações que sim, fizeram a diferença para que a Red Bull conseguisse conquistar tantas vitórias no decorrer desse ano até agora. 7 em 9 corridas. Entretanto, parece que o combustível da Red Bull tem acabado, tem pelo menos entrado em um nível crítico, o que faz com que Christian Horner admita que realmente eles não devem levar nada demais para esse GP de Silverstone de Fórmula 1. Claro que eu fiz um outro vídeo explicando um pouco melhor sobre isso e sobre realmente a polêmica com relação a esse assunto, já que Mattia Binotto falou exatamente o contrário. Para você assistir esse vídeo é importante, como eu já disse, que você se inscreva aqui embaixo no canal e ative o sininho para todas as notificações para não perder esse vídeo também. O YouTube vai te avisar quando ele sair. Mas enfim, parece que a Red Bull realmente não levará nada de muito importante
de atualização muito grande para esse próximo GP de Silverstone. A intenção principal é guardar dinheiro com relação ao teto orçamentário, e parece que isso deve se manter até o final de julho, início de agosto, quando entram as férias de verão da Fórmula 1. Os componentes são introduzidos quando a vida útil dos outros chegam ao fim. É muito diferente do desenvolvimento que víamos em anos anteriores. Aparentemente, se isso realmente não for um blefe da Red Bull mais uma vez, parece que eles realmente apenas vão trocar componentes que já estão relativamente velhos para esse ano de 2022, ou melhor dizendo, para esse GP de Silverstone desse ano. E trocando esses componentes, obviamente, melhora-se a confiabilidade dos carros da equipe austríaca. Mas enfim, o que realmente deve acontecer nesse fim de semana? Claro que eu vou fazer um vídeo bem mais específico sobre isso, detalhado, comentando sobre quais são realmente as expectativas para a Mercedes para esse fim de semana de Silverstone, explicando um pouco mais realmente o que deve acontecer. Mas antes de fazer esse vídeo explicando um pouco melhor o que vai sair no decorrer desse fim de semana, eu queria saber o que você acha sobre isso tudo. Você acredita mesmo que Christian Horner tem razão? A Mercedes deve vir forte para esse fim de semana e os próximos da Fórmula 1? Ou você acha que, de certa forma, isso é uma tentativa de fazer com que a pressão recaia sobre a equipe alemã e italiana? Comenta aqui embaixo nos comentários o que você pensa sobre esse assunto. Falando de forma mais breve, porque como eu já disse, vou fazer um outro vídeo mais específico, mais aprofundado sobre esse assunto. Mas vamos falar de forma breve? Eu acho que a Mercedes vem sim forte para esse fim de semana. Não acredito que ela venha aí para disputar a vitória em si nesse fim de semana, mas acredito que ela venha assim forte, justamente porque parece que ela trará algumas atualizações. Lewis Hamilton e George Russell já admitiram que não devem fazer tantos testes assim. Nesse momento, a intenção é evoluir o carro para esse GP específico, e ainda por cima é a casa deles, ou seja, é importante fazer bonito dentro de casa. Me parece sim que a Mercedes deve vir forte, chegar muito bem para esse fim de semana específico de corrida. Mas, como eu já disse, a sua opinião também é muito importante. Inclusive, se você tem o interesse de apostar na sua equipe do coração, seja ela Mercedes, Ferrari ou Red Bull, você pode apostar através da Stake.com. Lembrando, inclusive, que nesse momento específico o odd da equipe Mercedes está bem alto, já que na verdade poucas pessoas acreditam que ela possa trazer aí uma vitória ou terminar até mesmo no pódio. Ou seja, se você torce para a Mercedes, acredita que ela vai conseguir chegar aos 3 primeiros ou até mesmo a vitória, você tem a oportunidade de apostar nela e ganhar muito dinheiro se isso chegar a acontecer. Isso não é uma indicação de aposta e você pode utilizar isso tudo através do link que está aqui embaixo. Utilize o cupom Hora do Piloto para você se cadastrar no site, isso é muito importante também. E além disso, se você ainda não conhecia o Hora do Piloto, já se inscreva aqui embaixo, porque esse vídeo com certeza foi incrível e realmente você vai se aproveitar e muito dos conteúdos que eu trago aqui todos os dias, sem exceção, no canal. Então não se esqueça, se inscreve, ativa o sininho para todas as notificações e se você realmente gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo. Deixando o like você contribui demais para que esse canal continue crescendo cada vez mais e me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você. Então não se esqueça, deixa o like aqui embaixo e fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!